Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941. Código de Processo Penal. Título 2º. Do inquérito policial. Artigo 4º. A polícia judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e da sua autoria. Parágrafo único. A competência definida neste artigo não excluirá a de autoridades administrativas, a quem por lei seja cometida a mesma função. Artigo 5º. Nos crimes de ação pública o inquérito policial será iniciado. Inciso 1º. De ofício. Inciso 2º. Mediante requisição da autoridade judiciária ou do Ministério Público, ou a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Parágrafo 1º. Ao requerimento a que se refere o número 2 conterá sempre que possível. Alínea A. A narração do fato, com todas as circunstâncias. Alínea B. A individualização do indiciado ou seus sinais característicos e as razões de convicção ou de presunção de ser ele o autor da infração, ou os motivos de impossibilidade de o fazer. Alínea C. A nomeação das testemunhas, com indicação de sua profissão e residência. Parágrafo 2º. Do despacho que indeferir o requerimento de abertura de inquérito caberá recurso para o chefe de polícia. Parágrafo 3º. Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba a ação pública poderá, verbalmente ou por escrito, comunicá-la à autoridade policial, e esta, verificada a procedência das informações, mandará instaurar inquérito. Parágrafo 4º. O inquérito, nos crimes em que a ação pública depender de representação, não poderá sem ela ser iniciado. Parágrafo 5º. Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tenha qualidade para intentá-la. Artigo 6º. Logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá: Inciso 1º. Dirigir-se ao local, providenciando para que não se alterem o estado e conservação das coisas, até a chegada dos peritos criminais. Inciso 2º. Apreender os objetos que tiverem relação com o fato, após liberados pelos peritos criminais. Inciso 3º. Colher todas as provas que servirem para o esclarecimento do fato e suas circunstâncias. Inciso 4º. Ouvir o ofendido. Inciso 5º. Ouvir o indiciado, com observância, no que for aplicável, do disposto no capítulo 3º do título 7º deste livro, devendo o respectivo termo ser assinado por 2 testemunhas que a EIT tenham ouvido a leitura. Inciso 6º. Proceder a reconhecimento de pessoas e coisas e acariações. Inciso 7º. Determinar, se for caso, que se proceda a exame de corpo de delito e a quaisquer outras perícias. Inciso 8º. Ordenar a identificação do indiciado pelo processo datiloscópico, se possível, e fazer juntar aos autos sua folha de antecedentes. Inciso 9º. Averiguar a vida pregressa do indiciado, sob o ponto de vista individual, familiar e social, sua condição econômica, sua atitude e estado de ânimo antes e depois do crime e durante ele, e quaisquer outros elementos que contribuírem para a apreciação do seu temperamento e caráter. Inciso 10. Colher informações sobre a existência de filhos, respectivas idades e se possuem alguma deficiência e o nome e o contato de eventual responsável pelos cuidados dos filhos, indicado pela pessoa presa. Artigo 7º. Para verificar a possibilidade de haver a infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que esta não contrarie a moralidade ou a ordem pública. Artigo 8º. Havendo prisão em flagrante, será observado o disposto no capítulo 2º do título 9 deste livro. Artigo 9º. Todas as peças do inquérito policial serão, num só processado, reduzidas a escrito ou datilografadas e, neste caso, rubricadas pela autoridade. Artigo 10. O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias, se o indiciado tiver sido preso em flagrante, ou estiver preso preventivamente, contado o prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão, ou no prazo de 30 dias, quando estiver solto, mediante fiança ou sem ela.
Parágrafo 1º. A autoridade fará minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará autos ao juiz competente. Parágrafo 2º. No relatório poderá a autoridade indicar testemunhas que não tiverem sido inquiridas, mencionando o lugar onde possam ser encontradas. Parágrafo 3º. Quando o fato for de difícil elucidação, e o indiciado estiver solto, a autoridade poderá requerer ao juiz a devolução dos autos, para atire as diligências, que serão realizadas no prazo marcado pelo juiz. Artigo 11. Os instrumentos do crime, bem como os objetos que interessarem a prova, acompanharão os autos do inquérito. Artigo 12. O inquérito policial acompanhará a denúncia ou queixa, sempre que servir de base a uma ou outra. Artigo 13. Incumbirá ainda à autoridade policial. Inciso 1º. Fornecer às autoridades judiciárias as informações necessárias à instrução e julgamento dos processos. Inciso 2º. Realizar as diligências requisitadas pelo juiz ou pelo Ministério Público. Inciso 3º. Cumprir os mandados de prisão expedidos pelas autoridades judiciárias. Inciso 4º. Representar acerca da prisão preventiva. Artigo 13-A. Nos crimes previstos nos artigos 148, 149 e 149-A, no parágrafo 3º do artigo 158 e no artigo 159 do Decreto-Lei nº 2848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, e no artigo 239 da Lei nº 8069, de 13 de julho de 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, um membro do Ministério Público ou delegado de polícia poderá requisitar, de quaisquer órgãos do poder público ou de empresas da iniciativa privada, dados e informações cadastrais da vítima ou de suspeitos. Parágrafo único. A requisição, que será atendida no prazo de 24 horas, conterá: inciso 1º, o nome da autoridade requisitante. Inciso 2º, o número do inquérito policial, e inciso 3º, a identificação da unidade de polícia judiciária responsável pela investigação. Artigo 13b. Se necessário à prevenção e à repressão dos crimes relacionados ao tráfico de pessoas, um membro do Ministério Público ou o delegado de polícia poderão requisitar, mediante autorização judicial, as empresas prestadoras de serviço de telecomunicações e ou telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados, como sinais, informações e outros, que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso. Parágrafo 1º. Para os efeitos deste artigo, sinal significa posicionamento da estação de cobertura, setorização e intensidade de radiofrequência. Parágrafo 2º. Na hipótese de que trata o caput, o sinal. Inciso 1º. Não permitirá acesso ao conteúdo da comunicação de qualquer natureza, que dependerá de autorização judicial, conforme disposto em lei. Inciso 2º. Deverá ser fornecido pela prestadora de telefonia móvel celular por período não superior a 30 dias, renovável por uma única vez, por igual período. Inciso 3º. Para períodos superiores àquele de que trata o inciso 2º, será necessária a apresentação de ordem judicial. Parágrafo 3º. Na hipótese prevista neste artigo, o inquérito policial deverá ser instaurado no prazo máximo de 72 horas, contado do registro da respectiva ocorrência policial. Parágrafo 4º. Não havendo manifestação judicial no prazo de 12 horas, a autoridade competente requisitará às empresas prestadoras de serviço de telecomunicações e ou telemática que disponibilizem imediatamente os meios técnicos adequados, como sinais, informações e outros, que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos do delito em curso, com imediata comunicação ao juiz.